Vamos lá, a ideia hoje é falar um pouquinho de estudos qualitativos, e eu preparei uma aula um pouquinho aí para contextualizar bem aí o que é um estudo qualitativo, né, como que a gente por onde a gente começa e como que a gente conduz de uma certa forma, tá? Então, acho que é importante falar, né, o estudo qualitativo sempre me atraiu bastante, então eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo eu não tenho o domínio que eu gostaria, porque por diversas vertentes que existem, e aí vocês vão entender um pouquinho depois, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria, né, até perguntar para vocês, começar de uma forma um pouco mais interativa, quando a gente fala de estudo qualitativo, o que vem na mente de vocês, né? Então, acho que para puxar um pouco até uma certa interação, queria começar por essa parte aí. O que vem para vocês quando a gente fala assim, estudo qualitativo? E aí, vou parar um pouquinho e já volto aqui. Bem, Então, percepção, experiência. percepção, experiência. Legal. Falar justamente Legal. algo que seria opinião ou percepção. Percepção de novo. Opinião, legal. O que mais? Acho que avaliação subjetiva. Subjetiva, legal. Gosto bastante. Também vem fenômenos. Fenômenos, bacana. Ótimo. Alguma palavra mais diferente ou alguma outra impressão, alguma coisa que vem? Não? Aqui a gente está num grupo seleto, né, e pessoas que estão com muito contato aí com pesquisa, então acho que tem algumas palavras que elas já vêm até padronizadas quando a gente fala de estudo qualitativo, né? Júlia, você está no comecinho você está na faculdade ou você está indo para o mestrado? Eu não lembro agora. Não, eu fiz a pós Tá. e agora estou iniciando um grupo de pesquisa com vocês. Ótimo. Então você que é nova, quando fala qualitativo, o que vem na tua cabeça aí? Eu penso também como uma avaliação mais subjetiva e eu penso também em um número de amostras menor do que se fosse um estudo qualitativo. Legal, legal. Um N menor. Ótimo. Maravilha. Alguém mais? Alguma coisinha diferente? Pode ser estudo dos fenômenos, né, Fu? Boa. Ô, Sergião, meu vizinho aí. Mas eu escutei da janela também. Legal. Fenômenos que repete. Maravilha. Bom, então, esse aqui é um bom ponto de partida, e essas palavras que vocês colocaram também, né, para a gente entender um pouco de quando a gente fala dos estudos qualitativos. Deixa eu só... Aqui, isso. A gente tem uma questão muito importante relacionada à subjetividade até da realidade, né? E essa subjetividade, ela é a parte rica da história, né? Que ela vai ser sempre moldada muito por questões culturais, de identidade e os nossos próprios vieses, né? Então, quando a gente fala do objetivo, né, de forma objetiva, a gente tira um pouquinho, isso acaba não tendo tanta subjetividade, mas vocês vão ver que talvez podemos colocar um pouquinho, um toque disso, para a gente poder realmente fazer essa análise. E eu acho que a parte mais importante é entender quando utilizar esses estudos, tá? Então, eu gosto de trazer só um contexto prévio, assim, da gente falar, porque acho que a gente, pelo menos no meu tempo de formação, a parte de estudos subjetivos, ele foi muito pouco falado, explorado, mas é porque a gente também tinha uma predominância do modelo biomédico, e nesse modelo biomédico a gente tem uma visão muito mais de mensurar e tentar achar ângulos, números específicos, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a ir para o modelo biopsicossocial, quando a gente começa a tentar, né, e entender a importância dessa parte de percepção, da experiência, da opinião, da subjetividade propriamente dita dos fenômenos, a gente começa a entender que esses estudos qualitativos têm um papel realmente muito relevante, né? E aí, ao mesmo tempo, é muito legal o comentário em relação ao N menor, a gente vai entender um pouquinho desse porquê e como a gente lidaria com isso de uma certa forma. E eu gosto muito de fazer uma analogia, porque às vezes as pessoas pensam, né, que o estudo qualitativo ele tem a ver só com pesquisa, e na minha opinião, a partir do momento que eu comecei a entender um pouco melhor sobre o estudo qualitativo, eu acredito que a minha anamnese em si, a minha forma de avaliar, entrevistar, ela ganhou muita força também.
Depois eu vou ver se eu consigo trazer aqui alguns comentários de um treinamento que eu fiz com uma colega sobre quais eram os ajustes em relação à entrevista que ela estava fazendo, e aí eu acho que tem um pouco a ver com isso. E aí, se a gente pega, né, uma escala de 0 a 10, e aí a gente fala da dor, né, dor 8, o que significa essa dor 8? Né? Então, esse mesmo ponto que sempre foi subjetivo para nós em relação a algumas escalas, a gente começa a entender que talvez a grande força desse valor seja a subjetividade dela. Então, se a gente está falando de alguns construtos e a gente começa a explorar isso um pouquinho mais, a gente começa a dar um outro tipo de olhar. Então, nesse momento, a gente expande bastante, assim, para conseguir interpretar e até refletir, entendendo muito que a questão qualitativa vem principalmente de estudos da psicologia, né, e da parte de humanas e tudo mais, a gente começa a entender que tem uma outra expansão que é a grande confusão em relação a como se desenha esse processo, né? Então, ele vai parecer um pouco mais solto, ele vai parecer um pouco menos regrado, ou um pouco com etapas um pouco menos delimitadas, mas talvez a grande característica e a grande força dele esteja aí também, né? Então, de forma muito breve, aqui eu peguei um contexto histórico que eu sempre acho legal, né, estudar. Então, entender que a gente vem, né, dessa época de 1990, 1900, né, na real, até 1970, tem esse modelo um pouco mais tradicional e, de certa forma, reducionista, onde a gente lida com os números, né, de uma forma mais, vamos encontrar valores ideais, e aí a gente vai indo para um lugar um pouco mais relacionado à importância do contexto, né, daí não vai desmentir, sabendo da importância do contexto, né, principalmente dos dados, e aí quando a gente pensa também nessa questão até de outras áreas, essa subjetividade e essa expansão de como a gente pode representar algo é muito importante, né, então, a partir disso, a gente também vai indo para uma época que a gente vai melhorando e interpretando de forma cada vez mais interessante, né? Então, essa evolução da interpretação do processo, e dentro dessa parte, época mais pós-moderna, a gente tem esse lugar mais entendendo que os dois se complementam, né? Então, a gente precisa realmente, para conseguir enxergar esse todo, ter uma percepção um pouco mais aprofundada de todo esse processo, e os estudos qualitativos vêm com essa força total para conseguir ajudar aí em como a gente pode observar os fenômenos e os eventos, né? Por definição, a gente tem uma parte etimológica aqui do qualitas, né, que foca na qualidade, característica das entidades, distinções de tipo em contraste de quantidade, que foca em diferenças do valor numérico, né, ou também dados não numéricos, né, quando a gente fala em relação a isso, onde a gente pode usar palavras, imagens, gestos, né, com o objetivo principal de análise para responder perguntas mais descritivas, ou até numa questão de perspectiva ética e política, onde a gente vai dar vozes, né, a grupos marginalizados ou menores, e até indo para esse lugar aí da justiça social, moral e política, né, então tudo isso acaba sendo muito importante, onde a gente consegue realmente dar voz aí para essa população que a gente vai estudar. Ou então a gente também pode ir para um lugar um pouco mais como um instrumento, né, onde o pesquisador é o principal instrumento para essa coleta de análise. Então, diferente do tratamento de dados, onde a gente até quer que o pesquisador não saiba da onde está vindo esse número, o que ele representa, na parte da pesquisa qualitativa faz muita diferença quem que é esse pesquisador. Então, dependendo da forma que trata e pergunta e questiona, e até esse background do próprio pesquisador, a gente vai ter uma grande diferença aí em relação ao que a gente vai achar. Ou seja, se 10 pessoas diferentes fizerem a mesma entrevista, mesmo que seja semi-estruturada, a gente provavelmente vai chegar em lugares diferentes por causa dessa forma, dessa relação, dessa extração, da forma que a gente tem contato, né? Por exemplo, o estudo do Sérgio, a gente tem esse cuidado de provavelmente não ser ele que vai fazer
as entrevistas, porque a gente sabe que o grande viés seria ele perguntar, né? Então, dependendo dessa relação que a pessoa que exista com essa figura, a gente precisa realmente tomar esse cuidado. E aí também tem essa questão do design mais emergente, onde estudos não seguem passos tão rígidos, né, porém planejados, e em vez disso ele tem um design de certa forma flexível, onde você pode e vai evoluir à medida que o pesquisador vai aprendendo o contexto, né, então design as you go. Então, é bacana pensar, né, porque a gente muitas vezes com os dados numéricos, a gente não quer não quer analisar eles previamente, não seria adequado, né, a gente quer chegar cego até o final. Já no qualitativo, conforme você vai fazendo mudanças, porém, obviamente, você precisa reportar o porquê que essas mudanças estão sendo feitas, né? Então, desse jeito, né, a gente vai acabar fazendo um processo diferente do que a gente faz com dados. E também para esse olhar mais holístico aí, considerando sempre o contexto, em vez de olhar as variáveis de formas mais isoladas, tá? Então, a definição por foco também pode ser por propósito, né? Então, compreensão particular, diferente das pesquisas quantitativas, que buscam alguma lei universal, a qualitativa é frequentemente ideográfica, focando-se no detalhe e na compreensão particular e do processo específico do seu contexto. Também, junto com essa questão de significado, experiência, o objetivo central é descrever narrativamente o que as pessoas fazem em suas vidas cotidianas, né, e o que suas ações significam para elas. Então, a parte da simbologia, né, acho que ela vai ser muito importante, ela busca entender perspectivas de indivíduos ou grupos e contextos onde essas experiências são situadas, né, então é uma abordagem que vai ter uma coleta de dados mais detalhadas e ricos para entender mais o comportamento humano e social, né, então é bem bacana. De exemplo, uma amiga minha acabou de defender o doutorado lá na Nova Zelândia, ela é especialista de estudos qualitativos e um dos produtos finais que ela fez foi uma imagem que representou a questão dos maoris, que foi a população que ela estudou, né? Ao mesmo tempo que ela enfrentou diversas dificuldades, tanto de entrevista quanto de relação, por ela não ser uma maori, né? Então, ela, como pessoa branca, né, de esteticamente perfil europeia, ela chegar em outro país e uma outra população de povos originários, ela vai ter uma aceitação diferente do que se fosse um próprio maori fazendo essa entrevista e essa relação, né? Então, quando a gente pensa nos estudos qualitativos, a gente tem 3 pilares muito importantes que não fogem um pouquinho do que a gente faz no quantitativo, com exceção do terceiro pilar, que é essa lente mais filosófica, né? Então, a partir do momento que a gente entende que eu preciso partir de uma lente filosófica específica, a gente já muda um pouquinho, e eu acho importante porque na área da saúde, em especial da fisioterapia, da medicina, como a gente tem visto nos estudos da dor, musculoesquelética, os estudos qualitativos, eles são muito recentes. Então, se você pega alguns estudos de um pouco mais pré-pandêmico, por exemplo, a gente começa a perceber que os estudos têm uma simplicidade muito grande e tem menos rigor metodológico, mas não que isso seja adequado, só que se você pega isso dentro da sociologia, né, se pega isso dentro da psicologia, a gente tem outras análises muito mais robustas e muito mais. Então, a gente está extraindo um pouquinho. Então, acho que é importante esse background, porque senão a gente tenta trazer nu e cru para a fisioterapia, e aí a gente tem dificuldade de entender como aquilo realmente se aplica para a gente, né? Então, nessa hora, eu gosto e até fico num tipo de estudo qualitativo mais de análise temática, porque para mim tem uma transferência mais fácil de se utilizar no dia a dia. E eu acho que isso é importante a gente entender, né? Que a gente consiga utilizar. Então, de uma certa forma, a gente tem aqui os tipos de desenhos de estudos qualitativos. Então, encarem que cada um desse tipo é como se fosse uma análise estatística diferente. Porém, aqui dentro desses tipos de estudos, a gente não tem muito certo e errado. Vai depender um pouco do que você quer avaliar e aonde você quer chegar com essas entrevistas, essas análises, né?
Então, se você quiser entender a essência de um sentimento, é a fenomenologia, descrever uma cultura, um grupo social, uma etnografia, criar uma nova teoria sobre um processo, uma teoria fundamentada, analisar um evento ou uma organização ou um estudo de caso, reconstruir histórias de vidas pessoais em inquérito narrativo e resolver um problema prático coletivamente numa pesquisa de ação. Então, a gente tem vários tipos e se continuar caçando aí, vocês vão achar outros desenhos dentro do qualitativo, tá? E aí, aqui é só as mesmas, né, tipos, e aí a gente tem alguns outros aqui também, como os grupos focais, onde você pode coletar por uma discussão em grupos mediados por um pesquisador, então você vai reunir, né, e todos conhecem aqui o espanhol fez isso para construir algumas estruturas de intervenções relacionadas à prevenção de corrida, onde ele juntou, por exemplo, né, um jornalista, um médico, um fisioterapeuta, um profissional da educação física, e aí ele mediou uma conversa para chegar numa intervenção específica relacionada à prevenção de lesão, tinha corredor também, né, então é bem legal em pensar como a gente tem uma abrangência aonde vira e mexe, a gente fala aqui no grupo que a gente quer fazer pesquisa para alguém, esse alguém estar participando do processo é muito rico, e a gente vai entrar em mais detalhes disso também depois, tá? Então, aqui, a gente, como eu falei para vocês, análise de conteúdo e temática, para mim, são os que eu tenho mais familiaridade aí, então a gente consegue identificar, analisar e relatar padrões dentro de temas, né, e dentro dos dados qualitativos. Então, dentro dessa parte, eu acho que é importante a gente entender que, no final das contas, vocês podem se especializar e aprofundar mais de uns, e não é todo mundo que estuda qualitativo que vai saber de todos, né, isso não é uma obrigatoriedade propriamente dita, tá? Então, aqui seriam um pouco mais alguns exemplos, e aí depois eu deixo slides para vocês também não ficar lendo aqui, mas até para entender um pouco de como que mudaria, e depois eu separei alguns artigos só para mostrar um pouco o produto final, porque eu acho que tem uma diferença importante aí, né? Então, dentro disso, a gente conseguir entender o produto final facilita um pouquinho em relação a entender o que eu vou escolher, porque senão a gente vai indo para uma linha mais específica e depois para a nossa necessidade acaba não tendo uma grande utilidade ou funcionalidade. Então isso acaba sendo bem ruim, né? Então a partir disso entender e até esse treino, né, em relação a esse processo de que tipo de resposta eu vou ter, acaba sendo muito importante explorar um pouquinho e até procurar outros artigos, né, e aí a gente tem algumas coisas bem interessantes. Então, quando a gente pensa nesse estudo qualitativo, tá, a gente vai ter algumas etapas. Então, inicialmente, sempre pensar bem nessa parte mais reflexiva, né, e a fundamentação dela em relação a essa linha mais filosófica, definir bem o problema e o propósito, né, ou seja, formular as perguntas focadas no como e porquê, o que eu quero realmente extrair, né, e por isso que vale muito a pena testar essas perguntas. Então, a partir do momento que vocês elaboram perguntas, elas parecem meio óbvias para vocês, mas na real, elas ficam num lugar um pouco, às vezes, não veio a resposta que eu queria. Então, a gente assume um pouco o viés, porque eu preciso entender para onde que eu quero ir, e se eu extrair ou não aquela informação necessária do entrevistado, tá? Então, depois eu vou tentar entender, né, qual que é essa estratégia de investigação que eu vou utilizar, né, pensar na execução, coleta no campo, e aí é muito importante entender qual que é esse contexto que eu quero, né, é um público mais aberto, mais seleto, e aí como a gente já falou, né, que é um número menor de pessoas que eu vou pesquisar, conversar, eu preciso saber escolher muito bem para entender o que aquilo representa. Então, o estudo qualitativo, às vezes, de uma forma mais solta, ele vai ter baixa representatividade, né? Então, a gente vai entender isso pelo processo de saturação que já a gente aprofunda.
E aí, pensando, né, nesse pesquisador como instrumento, a gente tem que lembrar exatamente disso também, né? Quem eu sou, para entender o que eu vou extrair dessa outra pessoa e ter muito cuidado com essa relação, né? Então, é como se o Vinícius, né, assim como líder aqui do grupo, quisesse fazer uma entrevista sobre a qualidade da liderança dele. E aí, se outra pessoa, né, que não seja o Vinícius, fazer essa mesma entrevista, vai ter narrativas totalmente diferentes, né? Então, isso é muito importante, e esse tom e essa forma que o caminho vai sendo construído durante uma entrevista, ela é muito interessante, muito bacana, né? Então, o desapego de você, e aí quando eu vejo outra pessoa fazendo estudo qualitativo, é meio do tipo, nossa, eu não iria por essa direção, eu pegaria para explorar essa palavra ou aquela outra, é uma coisa que é natural que aconteça, porque você vai naturalmente, conforme você escuta, né, e aí o treino da escuta ativa e de estratégias de comunicação para realmente ter esse esgotamento e essa saturação, ela é muito importante, né, então tudo isso. Para depois eu fazer a análise, né, e a análise está dentro do tradicional nessa parte, né, da transcrição em si, e hoje, amém, tem as IAs aí que ajudam e facilitam muito esse processo, mas o processo de análise tem programas que fazem, mas aí tem uma discussão muito grande na literatura e do quanto que isso é válido, né, porque a análise em si, ela precisa dessa análise da subjetividade, que o viés do pesquisador vai fazer uma grande diferença no que vai sair disso, né, e aí depois você vai ter esse estabelecimento de confiabilidade, onde essa análise dificilmente vai ser feita por uma única pessoa, é muito válido que faça com todos os pesquisadores envolvidos, e muitas vezes até com o próprio pesquisado, entrevistado, né, então essa pessoa que foi pesquisada, ela muitas vezes vai receber, e deveria receber essa entrevista, para ver se realmente aquela resposta representa o que ela queria. Eu não posso, né, mostrar previamente, a ideia não é preparar essa pessoa para a entrevista em si, mas depois que ela lê, ela pode validar ou não algum dos dados, né, então isso é muito importante, para que depois você faça essa síntese e essa interpretação e escrita em relação aos dados. E aí, essa parte do 8, né, eu acho que é válido que a gente trabalhe além do que a gente já está acostumado, para conseguir demonstrar o que aquele resultado, o que aquela entrevista realmente extraiu. Então, tem um jeito tradicional que a gente sempre coloca lá de tema, subtema, e a questão também das falas, né, representativas, mas a ideia é que a gente consiga, talvez, modificar um pouco, até pela questão de consumo, é muito bacana poder, né, trabalhar, e eu acho que a gente é da biológica, né, o fisioterapeuta da biológica, mas mesmo assim conseguir ir para um lado um pouco diferente, que essa criatividade vá para outro lugar é bacana, para que eu possa realmente extrair esses dados de uma forma interessante. E aí esse lugar do cálculo amostral, que ele é diferente do quantitativo, né, eu posso iniciar e devo, né, ou eu posso fazer a coleta de toda a população do estudo, ou então eu posso fazer de uma forma que eu sature aquela informação, ou seja, a cada vez que eu entrevisto, tem alguma informação nova vindo, então, dependendo de como que aquilo é selecionado, né, aquele público é selecionado, eu vou questionando e vou fazendo diversas entrevistas e vou reparando e percebendo se está aparecendo alguma resposta diferente. E por isso que muitas vezes fazer um número pequeno, você já repara que ele está indo para o mesmo lugar sem grandes diferenças. Então eu não vou ter um cálculo amostral prévio, isso para quem vem do quantitativo é estranho, porque aí eu vou ficar fazendo entrevistas aleatórias, mas ao mesmo tempo que dificilmente, assim como na estatística clássica, né, tradicional, depois de um certo número, você não muda o comportamento dos números, né? Então, isso demora mais, quando a gente fala de forma numérica, para acontecer. Da forma de expressão qualitativa, a gente já tem isso de uma forma com um grupo menor.
existe uma discussão na literatura onde reflete se esse é o modo mais interessante, né? Pensando que pela subjetividade da resposta, isso pode sempre ser infinito, aonde toda entrevista poderia trazer algo novo, mas aí é uma questão muito de qual linha filosófica aí se segue, né? Então, dentro dessa saturação, né, eu posso saturar o código, né, que ocorre quando o pesquisador percebe que não há mais necessidade de criar novos códigos, ou novas temáticas, entendendo que o tema em si, o padrão já esgotou, ou então até da parte de significado. Então, refere-se à compreensão total do fenômeno e não apenas os códigos param de surgir, mas todas as nuances e dimensões das falas já foram compreendidas. Então, a gente tem várias formas de saturar. Então, por isso que normalmente uma única pessoa vai fazer essa entrevista, dificilmente vai acontecer de duas pessoas entrevistarem dentro do mesmo estudo, porque aí não faria sentido. Você pode ter pessoas diferentes analisando, diferente de fazendo a entrevista, porque essa condução faz muita diferença, tá? Então, nesse sentido, eu posso fazer uma amostragem intencional, né? Ou então estimar um tamanho para entender. Então, de novo, diferente do que a gente faz nos estudos quantitativos, a gente vai trabalhar de uma forma que a gente vai saber previamente analisar, discutir e entender se a gente quer, né, mais dados ou não, e até você pode acrescentar perguntas durante o caminho, você pode acrescentar nuances diferentes, porém, como toda transparência científica, ela necessita ser esclarecida e justificada do porquê que isso aconteceu, tá? Então, lembrem sempre, toda vez que a gente fala dos estudos qualitativos, né, a gente está falando um pouco mais de validade interna do que externa. Então, dificilmente aquela amostra que a gente fizer, por exemplo, do estudo do Sérgio, vai valer para outra região, né, do Brasil. Então, a particularidade de várias situações, ele exige uma cautela muito grande de como que a gente interpreta e para onde que a gente vai com esses dados, tá? Então, aqui eu trouxe só de exemplo, aqui a gente tem 2 checklists que existem, né, no Equator, que é o Corec e o SRQR. Então, um acaba sendo mais generalista e o outro um pouco mais específico, tá? Então, é só um comparativo aí, que aí a gente deixa o PDF para vocês, caso vocês queiram, né? Mas, no geral, o SRQR ele é um pouco mais abrangente e aí acaba sendo mais fácil e até um pouco mais tradicional aí de algumas questões, tá? Então, o Corec é uma ferramenta mais específica, mais especialista para entrevistas, e o SRQR ele é uma ferramenta mais generalista, tá? Então, isso é importante pensar, mas você pode selecionar um dos dois, de certa forma, se quiser também escolher as duas, não é um problema. Isso é uma coisa interessante do qualitativo, onde você pode fazer um pouco desse mix de análises, o que com certeza vai gerar uma certa bagunça para quem está lendo, né? A grande questão é conseguir justificar muito bem o porquê que você misturou alguns tipos de análise, tá? Então, eu trouxe 3 imagens para 3 contextos diferentes de como que a gente pode utilizar. Acho que dentro das pesquisas de implementação, elas são esse lugar novo aí que a gente está explorando cada vez mais, que a importância de como e por que, né, algumas coisas acontecem são importantes. Então, tradicionalmente, o mais comum é a gente ver essa identificação de barreiras e facilitadores, né? Então, quais são essas dificuldades e variáveis que facilitam em relação a algumas situações, a questão também, né, desse conhecimento prático em relação ao que a pessoa entende sobre o processo, e também um pouco dessa situação, teoria versus prática, como que a gente mapeia, né? Hoje, cada vez mais, a gente está nesse lugar de métodos mistos, ou seja, quantificar e justificar esse porquê, né? E aí a gente tem essa junção, né? E com certeza o futuro é um grande método misto, tá?
Então, aqui eu coloco um pouco dessa questão dos métodos mistos, propriamente ditos, porque ele tem essa grande relevância aí de, quando eu faço duas análises, quantitativa e uma qualitativa, se elas não se interagirem, ou seja, se não existir essa triangulação, ela provavelmente não é uma análise de métodos mistos, ela é uma análise quali e quanti, né? Então, é meio que eu quantifico, e aí por que eu preciso aprofundar mais e fazer o qualitativo, ou o inverso, né? Então, é importante porque tem estudos que vão ser quali-quanti e tem estudos que vão ser métodos mistos, isso tem uma diferença grande. E o mais importante, quando a gente fala da triangulação, é entender de onde que as informações vieram, porque ela pode vir quantitativo de uma análise, quantitativo de um banco de dados, mais uma perspectiva qualitativa. Então, eu vou juntando tudo isso para chegar aí nessa informação final relacionado a todo o processo de análise, tá? E aí, por último, uma outra parte aí que a gente está também, né, achando, vendo cada vez mais essa importância, foi o que eu falei logo no início, é essa coisa do co-design, onde o público-alvo está dentro da nossa pesquisa, mas não como participante, e sim como pesquisador também. Então, ele vai fazer parte dessa elaboração do protocolo de exercícios, ele pode fazer parte dessa validação do protocolo, né? A gente fez, né? Eu orientei uma amiga lá na USP, onde a gente fez um podcast para pacientes com fibromialgia, e aí quem validou a narrativa e os textos foram fisioterapeutas musculoesqueléticos e alguns médicos, se eu não me engano, e também pacientes com, né, fibromialgia. Então, a gente validou com, né, com alguns índices específicos, mas eles participaram desse processo de validação. Eles poderiam ter participado do processo de criação das narrativas, ou então da percepção no final, ou de todas as etapas. Então, nesse lugar é importante que eu possa colocar em vários lugares diferentes, eu só preciso realmente, de novo, como eu falei, ser transparente e justificar do porquê que eu coloquei ele num lugar específico e não no outro, tá? E aí, de novo, menos certo e errado, cada combinação diferente acaba indo para um lugar diferente. E essa é uma das graças, porém, talvez esse seria um dos grandes incômodos para quem é da pesquisa mais, chamar tradicional, porque se você faz uma análise estatística, né, 10 pessoas fazendo a mesma análise estatística, deveria se chegar no mesmo lugar, isso a gente chama de confiabilidade. No caso do qualitativo, a confiabilidade acaba sendo baixa em relação a algumas conduções, né? Então, isso para muitos incomoda, para muita gente parece meio solto, mas eu gosto de falar que esse abstrato aí do qualitativo talvez é onde dê esse charme, onde você vai encontrando e se adaptando em relação ao que você encontra dentro das entrevistas, tá? Então, aqui, né, eu deixei, entre aspas, uma listagem de etapas para a gente poder sempre pensar. Então, caso alguém queira conduzir aí um estudo qualitativo, não é o mesmo checklist lá do Equator, é mais pensando sempre em fundamentação e reflexividade, ou seja, quem é você, o pesquisador, né, e aí essa reflexividade crítica, ela é uma área de estudo muito bacana e muito aprofundada, né, que eu conheci com a Karine Mescouto. A gente tem a parte do desenho de estudo e a problematização, então ter uma clareza da pergunta, da congruência metodológica e do racional em si. A gente tem a questão do contexto e amostragem, né, onde vai ter o contexto em si, a estratégia de seleção e o poder de informação e saturação, assim como a coleta e processamento de dados, e aí o protocolo, recursividade, as questões éticas das entrevistas, a análise de dados, processo de codificar, né, de transformar aquelas entrevistas em códigos, a geração desses temas, a qualidade dos códigos em si, e aí eu acho que vale a pena nesse momento entender que são várias pessoas criando e qualificando, né, a questão do rigor e confiabilidade, né, em relação à credibilidade, trilha de auditório, transferibilidade, né, e a questão também de relato e apresentação dos resultados, tá?
Então, tudo isso, o mais importante é o uso dessas evidências, né, dessas notas que foram ditas, e como que eu integrei isso com a teoria que a gente realmente colocou lá no começo, tá? Então, aqui é onde a gente, né, termina essa parte um pouco mais da parte expositiva. Eu só selecionei aqui alguns estudos, né, só para mostrar alguns trechos, né, e eu até brinquei, falei com a Karine, eu falei, não, ela foi para um lado agora do qualitativo que eu não consigo mais acompanhar tão bem o que se extrai, né, são linhas teóricas um pouco diferentes, e é só para vocês entenderem como é reportado, né, então aqui, ó, desenharam, né, uma questão, uma estrutura pós-estruturalista, com um discurso de métodos do Foucault, e aí tem toda uma questão desse conhecimento mais aprofundado, né, que é muito da sociologia, e aí esses discursos, como que eles são construídos e analisados, eles precisam desse embasamento, ou seja, eles estão falando um pouco mais de qual que é esse modelo basal que se parte para fazer essa entrevista, né. Eu também coloquei algum aqui, deixa eu só ver que era um aqui. Aqui tem alguns mais simples, né, análises, por exemplo, de exploração de crenças relacionadas à dança. E aqui, por exemplo, é ilustrado desenhos, né, imagens de passos de dança, e aí pergunta-se para o bailarino quais que ele considera mais perigoso, mais nocivo para ele. E aí depois você pode trabalhar essa justificativa, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Ou então, você também pode fazer revisões sistemáticas de estudos qualitativos, e aqui é uma mistura de qual e quant, né? E aí a gente vai ter o clássico dos resultados para quem não está tão acostumado, deixa eu ver aqui embaixo, aonde a gente vai tendo um pouco desse discurso e vai pegando palavras-chave que vão realmente interessando o desfecho, para depois eles serem trabalhados de formas mais qualitativas, tá? Deixa eu pegar aqui. Síntese. Isso aqui mesmo. Aqui é quando a gente começa a ver um pouco dos resultados, aonde a gente vai vendo, né, o papel do treinador, e aí você tem aqui algumas análises não, alguns discursos para representar e orientar, né, então, dentro disso, os resultados são mostrados com uma certa opinião aqui do próprio autor, e os exemplos que ele fazem dentro dessa análise, né, então, existe esse papel mais ativo do pesquisador, e não só a apresentação desse dado bruto, tá? E isso é muito importante dentro dos estudos qualitativos, onde você precisa, de uma certa forma, se posicionar e poder expressar um pouco dessa sua análise, tá? Então, tudo isso é muito importante a gente explorar, mas o que eu tinha preparado aqui para vocês é isso, e acho que a gente pode conversar um pouquinho aí sobre. Obrigado pela apresentação aí, Foucault. Parabéns aí. Show de bola. Pessoal, vou abrir para perguntas aí. Vamos lá? Foucault, show de bola, parabéns. Eu fiquei reflexiva, principalmente pela experiência do Tekle recentemente, onde que a gente foi entrevistado de forma online, por videoconferência. Quando isso aconteceu, eu comecei a estudar, a ler um pouquinho sobre a qualidade de entrevistas por telefone ou por videoconferência. Tem situações, tem situações onde isso é mais indicado, é mais o fator da logística e tudo, porque eu estava vendo, assim, pela evidência, por videoconferência fala, tipo, muito ok, por telefone fala também que é dados relevantes, só fala de algumas perdas que pode acontecer. Quando faz por telefone perdas, eu falo de percepções, de você não ver o rosto, a linguagem corporal. Mas pensando assim, quando a gente está conduzindo o estudo, tem situações que é mais indicado, pensando, além do aspecto da logística, a gente sempre considera só o aspecto da logística. Ele tem uma parte técnica em si,
né? E dependendo do tipo de análise que você vai fazer, Dai, você precisa estar obrigatoriamente presencial. Então, Entendi. por exemplo, um estudo etnográfico muito bacana, que eu achei que eu tinha separado aqui, mas não está aberto, que a Karime fez, ela ficou, né, e ela meio que experienciou dentro de uma clínica de fisioterapia lá na Austrália, para analisar o comportamento dos fisioterapeutas com os pacientes. Então, ela era uma pessoa de fora, onde ela conseguisse fazer uma imersão. Então, esse desenho de estudo mais etnográfico, você faz esse tipo de análise, e isso com certeza não daria para ser feito de forma online, né? Então, dependendo do que você quer, tem a parte técnica e tem a parte da experiência em si. Então, nesse caso da etnografia, eu sei que ela obrigatoriamente precisa ser esse processo imersivo. Você pode observar e depois fazer as entrevistas em si, né? Então, isso é super bacana também. Então, basicamente, sempre a gente vai olhar, então, para a logística e para o objetivo, dependendo do objetivo, às vezes vai ser obrigatório, às vezes a gente consegue fazer essa flexibilização, vamos dizer assim. Isso, perfeito. E é interessante porque você, no caso dela, né, eu dei várias aulas com ela e a gente dividia isso, ela sempre falava muito desse comportamento de aonde uma ficha de avaliação ficava priorizada, e aí o fisioterapeuta, para dar esse check na ficha, ele perdia o lugar de uma boa comunicação com o paciente, por exemplo. Então, provavelmente, se você pergunta isso pro fisioterapeuta, ele não está percebendo que ele está disperso por uma via, né? Então, é uma análise meio de fora, assim, isso é bem interessante e bacana. Sim. Eu fiquei muito reflexiva depois do Teclis sobre isso, porque a gente está muito acostumado a ver tudo presencial, né, nas entrevistas qualitativas, e aí, de repente, você ser entrevistado online também no Quali, aí você fica bem assim, pensando. Mas obrigada, Foucault, esclareceu, porque realmente era uma dúvida que eu tinha. Boa. Tinha mais gente levantando a mão. Vamos lá, pessoal, mais alguém aí? Pessoal, eu queria que vocês... Tem vários aqui que estão fazendo qualitativos, né? Dentro do que o Foucault apresentou de teoria aí, se posicionasse em relação aos objetivos e o que está investigando, considerando que o Foucault explicou aqui. Vamos começar aí dos que estão pegando mais fogo para aqueles que estão terminando. Então vamos lá, Sergião. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, juntos. Beleza? Tá dando para escutar direitinho aí, que eu tô com um microfone diferente? Tá sim, Sergião. Bom, meu estudo será estudo de barreiras e facilitadores para a implementação de cuidados recomendados em uma região de área rural, aqui do Vale do Jequitinhonha, né? Que seria, na realidade, Diamantina mesmo. Então, o objetivo do trabalho é justamente buscar aí percepções experiências dos entrevistados, né, e a respeito das dificuldades e do cotidiano de trabalho dentro da fisioterapia, né, do serviço de fisioterapia musculoesquelética que acontece aqui em Diamantina. Né? Então, assim, esse é o objetivo principal do trabalho, e a nossa amostragem ela também será saturação, serão entrevistados não só pacientes envolvidos, né, mas também a parte gerencial, né, de organização, diretorias responsáveis pelo cuidado, e também o pessoal da assistência, os próprios fisioterapeutas, e também aqueles prescritores, né, de pedidos de fisioterapia musculoesquelética. Isso inclui médicos da atenção primária, ortopedistas, reumatologistas, geriatras e todos aqueles que estão envolvidos no caso. E, de acordo, assim, segundo assim, digamos que um roteiro, um rito pré-especificado, né, é a maneira que nós vamos tentar trabalhar, né, utilizando um checklist, também, né, e nós ainda estou para definir ainda qual o checklist, mas provavelmente não vai ser o core que, né, vai ser o SQ,
SR. E aí, o trabalho nesse momento está no CEP, aguardando apreciação para a gente começar o teste piloto, para fazer um estudo das perguntas, né, que a gente vai fazer para os entrevistados. Perguntas que seriam, digamos que, flexíveis, como o próprio Foucault falou, né? Então, a gente tem aí entrevistas semi-estruturadas, né, digamos que um formato já pré-definido, mas também com a possibilidade de deixar aberto ao que vier no momento. Ô, Sérgio, entrevista presencial ou remota? Presencial. Remota só se não tiver jeito. Grupo focal ou individual? Individual. Tá. Pessoal, tudo isso aí são importantes decisões que tem que tomar dentro da logística, né, de viabilidade, de evitar viés e tal. Sérgio, só um negocinho aqui. O piloto, cara, manda bala com a gente mesmo, antes mesmo de sair, tá? Saiu lá, já começar a coleta mesmo. Então pode fazer o piloto com a gente, tá? Tem uma particularidade bacana do Sérgio, né, que eu acho que é legal reforçar, onde a gente vai ter perguntas estruturadas de base, né, e pode ter essa possibilidade de a gente adaptar algumas perguntas para dependendo do público. Então, a gente tem os temas que a gente quer, mas as perguntas, elas precisam ser específicas, né, para a população. Então, não faz sentido você fazer a mesma pergunta para o paciente e para o fisioterapeuta, né? Então, acho que é legal pensar que a gente tem, né, o tema previamente estabelecido e depois a gente chega nessa especificidade individualizada, né, de grupos. E para entender, pessoal, um contexto assim, né, a importância da pesquisa voltada para resolver um problema da sociedade mais do que a gente ficar brincando de laboratório, isso é importante, tá? O que acontece? O Sérgio, ele está na regulação, né, da região, então ele vê lá os problemas que acontecem. Normalmente, o que se fazia, tá? Na melhor das intenções, vão pegar os casos top, tá? Você faz um estudo controlado, randomizado, onde você dá uma intervenção para otimizar o serviço da regulação da fisioterapia na área musculoesquelética da região e compara com aquele ali com nada ou com o que é feito usualmente, tá? Aí o pesquisador vai fazer esse RCT, vai publicar esse RCT numa revista, vamos supor que deu resultados positivos, e aí fica a lacuna. Fica lá o projeto publicado, a pesquisa, super bacana, que vai demorar anos, décadas, se for implementado, tá? E o Sergião, muitas vezes, lá no serviço dele, que ninguém tinha interesse, ninguém nem soube, às vezes, o que é pesquisa. Ah, não, isso aí não é minha realidade. E não implementa. E aí fica essa briga, pesquisador, clínico, e não resolve nada, tá? Então, hoje a gente tem esse processo de implementação que é o que a gente tem tentado fazer aqui cada vez mais no grupo, que é uma forma de você fazer maior eficiência nos processos, tá? Então, antes de propor um estudo para intervir e resolver o problema, eu tenho que primeiro entender esse problema. Então, o Sérgio está fazendo isso, olha só, ele é o regulador, ele viu o problema, mas ele tem a opinião dele. Ele está fazendo um estudo qualitativo, onde ele vai ter agora as percepções de vários do setor ali, da onde ele está tentando otimizar. Tem coisas que vão bater de frente com o que ele pensa, tem coisas que não, mas o importante agora é ele ver o que está acontecendo. Então, por isso justifica ser reuniões individuais. Por que ele não pode ser o entrevistador? Que ele pode inibir o que a pessoa vai falar. Então, isso vai fazer com que várias decisões do projeto do Serjão fosse por que é presencial, individual, não grupo focal, tudo isso é considerado, tá? Depois desse processo, né, que vai ter o qualitativo ali, aí a gente pode levantar, né, a questão, o fenômeno que está acontecendo ali, para a gente ver se há tendências para a gente aí criar talvez os co-designs que o Foucault falou aqui,
né? Então, a gente não vai... Quem sou eu, Vinícius, para propor algo que o pau tá quebrando lá, vou chegar lá, os caras vão chegar assim, esse cara tá chegando aqui e já quer sentar na janelinha, né? Então, eu vou levar em consideração a visão deles para o que eu talvez for propor, eu vou ter que revisar ali e fazer uma tentativa de abordagem no contexto aonde está sendo empregado aquele ali, tá? Para vocês visualizarem esse contexto, é simples, tá? É só pensar em Diamantina, ruas de Diamantina do centro histórico, todas com luz baixa, terreno irregular. O que a gente sabe que é possível fator de risco para quedas em idosos, que é, né? Ninguém quer, todo mundo quer evitar. Luz e terreno irregular. Então é simples resolver isso. Eu vou asfaltar o centro histórico inteiro e colocar luz ali, holofote no centro histórico. Só que você chegar e criar uma abordagem, fazer isso, vai ser no mínimo polêmico, não é isso? Eu não estou respeitando o contexto, a questão histórica, a população. Então, antes disso, eu vou ter que adaptar ali a realidade do local, que onde, no mínimo, vou ter maior aderência, né? No mínimo, né? Então, eu vou ter que captar ali com o co-design uma abordagem que vai facilitar a implementação. Aí, depois disso, com os envolvidos, vai ser muito mais fácil eu criar um processo de mudança, tá? Sem eu estar percebendo. E aí, sim, eu posso fazer um estudo controlado randomizado, onde eu vou propor algo que, né, que é otimizado com algo que é usual e vou ver, não só em termos de eficácia de desfechos mais clínicos, mas também custos, aderência, efeitos adversos, tudo aí, tudo isso. Então, esse é o processo que a gente vem tentando fazer, né? E a gente começou fazendo a primeira parte lá, e foi super frustrante. Então, agora a gente está num processo de mudança. O Júlio está fazendo um pouco mais, ele queria fazer, talvez, uma implementação de protocolo do ICE. Ele fez o qualitativo, ele pode até falar da experiência dele, que, na verdade, ele pode fazer agora, em vez de uma implementação, talvez uma de-implementation, né? Que na verdade, é tirar uma coisa que, na verdade, não funciona, né, Julião? Você pode falar um pouco isso. Sérgio, obrigado aí por falar. Julião, pode falar um pouquinho aí sobre que é importante o pessoal entender aí o processo de implementação do seu e o porquê desse de-implementation que a gente está considerando aqui. Oi, pessoal. Então, no meu projeto de tese também a gente está fazendo modelo mistos, né? O quantitativo está feito. A gente encontrou que o gelo não tem diferença estatística para nenhum dos desfechos investigados. Eu vou estar apresentando no futuro aí no grupo. E no qualitativo a gente está investigando as percepções, barreiras, facilitadores e as crenças em relação ao uso do gelo nas entorses de tornozelo. Então, a gente fez aí entrevistas semi-estruturadas individuais com os participantes do Frost, para poder entender essa parte, né, essa questão qualitativa, ver o que a gente, se tem alguma coisa além desse fenômeno que não foi captado pela parte quantitativa do Frost. No momento a gente terminou a codificação e nós vamos para análise teórica, né, de discurso mesmo, em breve. Mas em relação ao gelo, de fato, né, o próximo passo seria a de implementação, porque é muito presente, é quase que visto, a gente já lendo algumas entrevistas, até pelos participantes, é visto como algo inerente do tratamento e acaba prevenindo, muitas vezes, de acessar um tratamento mais efetivo para entorse de tornozelo. Então, o próximo passo aí para mudança mesmo seria a de implementação do gelo e consequente implementação de outras, né, terapias aí que possuem evidência de eficácia e melhorar, de fato, o cuidado, né, tomada de decisão, o cuidado em saúde nessa condição. E é isso que a gente está trabalhando no momento e vamos ver os próximos passos aí.
Legal, Julião. Assim, por que que foi o gelo, né? Porque, na verdade, o Diamantino tem uma incidência alta de entorse, né? É incidência alta no mundo inteiro, mas a gente pode ver pelo terreno irregular, sei lá por causa de quê, a gente teria que fazer um estudo epidemiológico. Mas aí a gente pegou um setor da região que recebe muitos casos de entorse de tornozelo, que é o pronto atendimento. O Sérgio está lá e a gente envolveu, inclusive, vários ortopedistas, residentes, para na hora de discutir o projeto, o protocolo, tudo bonitinho. Então, a princípio, se fosse eficaz, seria massa, né? Que a gente poderia tentar ali implementar algo, né, mais certinho ali e tal. Na verdade, a gente viu que não funciona. Então, a gente teria que, para otimizar, fazer essa de-implementação, que é a remoção, e fazer algo mais eficaz, que aí é o cenas dos próximos capítulos, né, Julião? É isso. A última aqui, para exemplificar o que o Foucault falou hoje, nessa parte mais teórica, tudo. Bianquinha, você quer falar um pouquinho do sua parte teórica aí? Eu posso falar. Eu tinha acordado com o Foucault de eu apresentar a próxima semana, mas eu ainda está de pé ou eu posso Não, assim, adiantar aqui? você vai apresentar mais certinho, né? Porque senão fica muito longa, Bianquinha, acho que nem é a proposta. É mais assim, dar um spoiler, assim, por que que você está fazendo qualitativo no seu? Basicamente é isso. A primeira coisa, no TECLE, que é o estudo geral, nós temos 2 estudos qualitativos. Ambos têm objetivos diferentes e foram realizados de formas diferentes, mas a análise de ambos são temáticas e foram feitas de forma individual. O primeiro deles foi feito presencial nas UPAs, aqui em Fortaleza, que foi feito por mim, presencialmente, e aí incluiu participantes que eram usuários do SUS. Eles estavam lá em busca de algum atendimento. Para essa população, a gente quis saber sobre comportamento em saúde, literacia digital e as percepções prévias da telereabilitação, que é um dos focos principais da minha tese de doutorado. O segundo qualitativo, que aí foi conduzido de forma online pelo Foucault, a gente buscou ver quais eram as percepções de todas as pessoas que estavam participando do estudo, quantitativo, no caso, foram os recrutadores, foi o avaliador, que no caso foi só um, que foi o Gabriel, a DAI, que são os avaliadores, e mais 2 colegas nossos que estavam nos atendimentos. Então, o foco principal era saber quais eram as percepções deles sobre a telereabilitação, sobre se era viável, quais eram as barreiras, facilitadores. Além disso, a gente também entrevistou todos os participantes que concluíram no grupo TED, de forma online também. E a gente também buscou saber daquelas pessoas que entraram no grupo TED, só para contexto, né? O grupo TED são aqueles indivíduos que foram randomizados para telereabilitação, para ter atendimento por telereabilitação. A gente também buscou saber o motivo deles terem desistido dessa oferta de tratamento. Além disso, a gente também buscou fazer um quali na UPA, do gestor da UPA, só que infelizmente a gente não conseguiu, e aí eu estava até conversando com o Foucault sobre outra possibilidade, porque a moça que nos recebeu e que estava mais presente, ela infelizmente saiu da UPA, e aí a gente está vendo a questão de eu fazer um qualitativo com qualquer outra pessoa que estava mais próxima, mas não necessariamente fosse o gestor ali da UPA ou que estivesse ali na posição mais líder da UPA. E sim, poderia ser alguém lá que nos acompanhou na fase do recrutamento, da triagem, que no caso normalmente são enfermeiros. É legal. No seu caso, talvez seja interessante falar dessa dificuldade, né? Que já diz muita coisa aí sobre a questão de participação, né? Sobre do gestor aí. E aí, pegar uma pessoa mais próxima é legal, né? Aí você fala do desvio aí, né? Turma, mais alguma coisa? Ou podemos ficar aqui por hoje?